Estamos começando mais um podcast, Pode Doer? Mas passa, eu sou Gabriela Pimenta. E eu sou Regina Domingues. E estamos aqui em Brasília, no Nitrogênio Café, que de pegada, hoje eu trouxe até a xícarazinha do Nitrogênio Café, que é um café muito legal, que apoia a gente, que a gente faz questão de falar aqui no nosso podcast, né, Regina? Exato. O Nitrogênio Café fica na 704 Norte, ele é especializado nos melhores cafés gelados da cidade. Tem cada receitinha, eu super recomendo. Hoje eu vou recomendar a empada, é uma empada chamada cremosa, que eu entendo como a melhor empada da cidade. É boa mesmo. Hoje eu recebi elogio do cliente. Excelente. Legal. Aquela massa que derrete, sabe? É exatamente isso. E o Nitrogênio Café, além de ser um dos nossos colaboradores, patrocinadores, tem também esse podcast. Sim, você pode vir aqui, sentar, não precisa ser necessariamente um podcast, se você gosta de gravar conteúdo, não tem tempo para editar, não tem tempo para fazer tudo que tem que ser feito para ser postado da forma correta, né, nas redes sociais, você vem aqui, aluga esse espaço, a gente aluga por hora e você vai sair com seu material pronto para postar aonde você quiser. Edson Barretos Produções, é só você vir aqui procurar, que a Gabriela terá o maior prazer em te atender e te dar todas as coordenadas para que você possa alugar esse espaço e ser feliz, assim como a gente, né? Pois é, acabando o nosso jabá, eu já vou entrar porque eu tô muito, gente, é porque toda vez as pessoas falam assim, nossa, mas todo mundo que vai aí é especial? É especial. E eu não vou brigar de novo, eu já dei minha alfinetada, eu não vou alfinetar. Só que essa pessoa era de verdade para ter sido a primeira convidada do podcast. Por quê? Ela tem uma relação muito íntima com esse espaço. Além de ser minha amiga, eu conheço ela há muitos anos, mas aí depois a gente se reaproximou, quando aqui do lado deste café era um box de CrossFit. Ela era a nossa coach maravilhosa. Mas antes dela ser coach maravilhosa, ela é linda. Maravilhosa. E outra coisa, gente. Eu conheci Paulinha no auge da carreira. Paula Midano. Foda. Eu não consigo nem dizer. Eu vou deixar para ela falar o currículo dela, porque ela é campeã absolutamente de tudo no Wushu. Ela é muito foda e eu vi ela no auge da carreira, ela era demais. É tão prazeroso, porque a gente, no nosso primeiro podcast, a gente brincou, né, que a nossa xícara não era assim a xícara do Jô, que não sei o que e tal, mas que a gente também tinha a nossa xícara. Essa pessoa já foi na Hebe. Os tão novinhos talvez não vão entender o que é isso, mas quem é da nossa geração vai entender que sentar no sofá da Hebe e sentar no sofá do Jô Soares era simplesmente o sonho de muita gente. E essa minha amiga que está aqui hoje, ela fez isso porque ela é linda, tem uns olhos lindos, maravilhosa, porque ela era competente, ela tem uma história fantástica. Então, com muito prazer, a gente recebe hoje Paulinha, para mim a Paulinha Pink. Bem-vinda, Paulinha! Obrigada, meninas. Antes de falar do currículo que você pediu, queria agradecer de vocês terem me chamado. E eu lembro quando você me falou, Gabi, que eu queria que eu fosse a primeira, me senti super honrada, só que nossas agendas não bateram, ando viajando muito, né? Só que você falando do café, do local, me deu uma palpitação boa aqui no coração, porque eu cheguei nos dois aqui, tanto onde era Camon, Nitrogênio, não era nada. Eu fiz parte da reforma do nascimento da Camon, do nascimento do nitrogênio. Eu fui uma das primeiras a administrar o nitrogênio, porque na época eu administrava a Camon. E você contando, falando e eu vendo isso aqui acontecendo, porque eu sempre entrei nessa salinha aqui falando assim, cara, essa salinha aqui é tudo de bom, essa salinha é tudo de bom, vão acontecer coisas maravilhosas, já trabalhei nela várias vezes. Então tá acontecendo isso aqui, me deixou muito emocionada. Falou assim, aconteceu, e precisa da Gabi e do Edson. Eu sempre via a Gabi e o Edson namorando aqui, sempre via.
E isso acontecer me deixou aqui com o coração batendo forte. E é muito legal de ter toda essa estrutura. Não é só a estrutura física, porque a estrutura física já tinha, mas agora tem toda essa alma, esse coração por trás. Então, parabéns. Ai, obrigada. Porque é um feito muito legal para Brasília, para o nitrogênio e para todo mundo que quer trabalhar com isso aqui. Eu já estou com vontade, não, gente, eu quero um podcast agora. Eu acho, você... Olha, tem um monte de gente que, né, que sai aqui já com projeto, assim, a gente tem pelo menos uma convidada com certeza com projeto engatilhado já para o semestre que vem, de um podcast. Então, olha, vocês inspiram, né, vocês estão me inspirando. Então, eu queria ter falado isso porque meu coração pediu para falar, eu falo. Nossa, para mim chega a ser assim... Gente, parece babação de ovo, mas ela sabe que é muito verdadeiro o amor, e eu falo é amor, que eu e o Edson e os meus filhos aprenderam também a ter pela Paulinha. Porque a Paulinha, ela é uma pessoa, nossa, eu não consigo nem descrever, assim, você é maravilhosa, amiga. E você, para mim, era sempre, estava na minha lista que eu falava assim, eu sei que ela entende o que está acontecendo aqui. Porque ela participou de tudo isso aqui. Como eu sempre vi, que eu entrei nesse café a primeira vez, eu falei pro Edson, nossa, eu queria ser dona desse café. Porque eu me apaixonei por ele. E as oportunidades são incríveis. E eu sempre falava pro Edson, nossa, a Paulinha tem que ir. Porque a Paulinha, ela tem a alma daquilo ali, ela entende o que está acontecendo. Sim, é por isso que eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada. Mais do que quando você me contou, agora escutando vocês, foi bem... Pegou em mim, né? Me deu até vontade, assim, de... Eu sou bem emotiva, já vou falar que provavelmente eu devo chorar 1, 2, 3 vezes, 4, 5, Choraremos 6. juntas. Né? Não tem problema. Porque a gente vai tocar em coisas delicadas, né? E tá tudo bem ser frágil. Então, você tocou numa conta que pegou. Pegou numa... Mas de felicidade, assim, que bom que tá acontecendo. Sim. É difícil, mas vocês estão fazendo e parece ser fácil do jeito que vocês estão fazendo. Parece plena. Mas a gente sabe que por trás não é tão fácil assim. Então, parabéns para vocês duas e obrigada pelo convite. Obrigada, Paulinha. Obrigada pela presença. A gente está honrada. E já começa falando esse currículo espetacular, gente. Paulinha é atleta. Vamos começar por aí. Atleta. Paulinha é atleta. Gente, pesquisem aí qual que é o seu Instagram. Paulinha Coach Pink. Coach de treinadora, né? Coach Pink. Então, Paulinha é atleta de... Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu é porque as Você pessoas... usou uma outra palavra? Wushu. Wushu, tá, gente? Wushu. Mas as pessoas conhecem mais como Kung Fu. Uhum. Então, eu comecei o Kung Fu com 10 anos de idade. Hoje eu tô com 41. Então, esse ano eu vou completar 31 anos de Kung Fu. Fui atleta profissional por 25 anos. Atleta da Seleção Brasileira por 20. Então, durante mais da metade da minha vida, eu fui profissional, competindo, treinando como profissão de vida mesmo. Eu ganhava dinheiro, eu me sustentava, eu viajava o mundo, morava fora, voltava para o Brasil. E dentro do meu currículo, eu tenho 20 títulos brasileiros, né? Fui 20 vezes campeã brasileira. Tenho 6 títulos mundiais de artes marciais, que aí não é um campeonato de Kung Fu, são todas as artes marciais, que é um campeonato aberto, né? Aberto no sentido que eu não preciso ser convocada, eu não preciso passar por classificatórias. Então, eu me inscrevo e vou. Fui 6 vezes campeã pan-americana, 6 vezes campeã sul-americana em campeonatos de convocação, ou seja, eu precisava passar por todas as classificatórias, fazer parte da seleção para poder estar lá, o que é mais difícil. E fui 3ª do mundo em Wushu também, desse fechado, né, que tem que passar por classificatórias. E aí, assim, eu conheço 30 países, que é uma coisa maravilhosa de ser atleta é isso, que você viaja o mundo para trabalhar, isso é maravilhoso. E é isso. Eu competi dos meus mais ou menos 13 anos até os 36, por aí. Nossa. E eu só parei por conta de idade, né? Não estou dizendo que eu estava velha, mas o meu corpo estava sentindo. Dentro de mim eu ainda queria continuar, mas eu já estava com 3 cirurgias no joelho direito, 1 cirurgia no joelho esquerdo, estava com hérnia de disco, então já era muito mais
doloroso a carreira de atleta, porque todo mundo vê assim, pegou ou não pegou medalha, mas não vê aqueles meses e anos treinando 5, 6 horas por dia, né? Então, chegou um momento que eu tive que parar. Eu acredito que para atingir a excelência que você atingiu, eram treinos pesadíssimos, né? Era muito foco. O treino pesado no sentido de volume, né? Tinha treino de manhã, de tarde, de noite, né? E sessão de treino técnico, treino físico, fisioterapia, treino mental, treino terapia. A vida é voltada para isso. Vida de atleta, todo mundo acha que não que seja fácil, mas é muito bom. É muito bom. Mas o processo dele, ele é bem doloroso. Por exemplo, não podia beber, não podia ir para festas, churrascos. Você tem que abrir mão de uma série de coisas para conseguir esse condicionamento. Mas isso o que na vida, né? A gente tem que abrir mão. São as escolhas. São escolhas. E a minha escolha é, não vou pro churrasco da galera da escola ou da faculdade, porque eu tenho treino. Sabe aquela, não tem um meme? Não é nem meme, é o ditado assim, não posso, tenho treino, não posso, tenho não sei o quê. Essa era a minha vida. Não posso, tenho treino. Não posso, estou viajando. Mas eu amava isso. Aliás, eu ainda amo isso. Ainda é algo que eu nasci com isso. E as pessoas que nascem com isso acaba sendo uma dor que a gente escolhe ter em prol de viver os nossos sonhos. Sim, eu achei muito interessante essa frase quando a gente estava passando ali, né? Sobre as dores que a gente escolhe viver, né? Porque aí eu acho que, ainda que tenha as dores, mas quando você escolhe, porque nenhum processo ele é inevitável não ter a dor, né? Mas se você pode escolher, eu acho que ele fica mais leve, né? É uma dor suportável, porque até quando a gente está num relacionamento, você não fica com aquela pessoa porque você admira aquela pessoa, porque aquela pessoa que é legal, ela é bondosa. Não, você fica porque você suporta. Quais são os defeitos que você suporta a pessoa. Porque se você não suporta, você não fica com a pessoa. Não fica. Então, é mais aquela dor que você tá... A minha dor é de escolher fulano porque ele é impaciente. Eu sei lidar com a impaciência. É bom? Não. Dói. Mas eu escolho ficar com essa pessoa assim, assada. Agora, se você tá com uma pessoa que é algo que você não suporta, é uma dor grande demais, é isso. Então, até no relacionamento, a gente vê o que a gente consegue suportar. E o que é insuportável e a gente fica... acaba sendo tóxico, adoece. É uma dor que adoece. E a dor que adoece a gente tem que evitar. Se não consegue evitar, tem que tratar. Né? Porque se você suporta, você cria aquela energia. Deus me livre, eu não gosto de falar isso porque parece que atrai. Mas se você suporta algo que te faz muito mal, se você suporta o insuportável, cria uma doença em você. É energia acumulada, você vai ficando cada vez mais para dentro, você se fecha, você se transforma, as pessoas não se reconhecem mais. Você vai perdendo o brilho, vai perdendo a luz, né? Porque você está suportando algo insuportável. E aí eu entro até naquela coisa de que até algum tempo atrás eu fiquei me questionando, sabe? Porque às vezes a gente suportar algumas coisas e viver coisas que a gente não quer viver, e às vezes passar coisas que não são reais, a gente se sente um pouco fraude, né? Fake. Caraca, quem sou eu mesmo? Eu abdiquei de tanta coisa, foram tantas concessões, e aí no final você fala assim, quem sou eu? Qual que é a minha história? Como é que eu cheguei no ponto que eu estou? Porque um dos motivos de eu estar aqui nesse podcast foi um surto que eu tive. Uma dor muito forte. Entendeu? E aí eu falei, meu Deus, quem sou eu? Quem é a Gabriela? Onde está a Gabriela nesse mundo? Qual o meu papel nesse mundo? Que essa que está aqui não me representa. Padre Fábio de Mello tem um livro fantástico chamado Quem Me Roubou de Mim. Nossa. É um livrinho pequenininho. Assim, para mim foi de uma utilidade assim absurda. E dentre os ensinamentos é exatamente isso, assim, todo mundo tem algo que possa te roubar ou algo que possa te devolver. Entendeu?
E aí, qual a permissão que a gente dá? Porque, na verdade, as dores, né, que a gente escolhe faz com que as pessoas te roubem a luz, te roubem a energia, te roubem uma série de coisas que você dá permissão, né? E essa pessoa leva. Mas existem pessoas que te devolvem. E você consegue se devolver também. É verdade. Entendeu? Eu recomendo esse livro assim de olhos fechados. Quem me roubou de mim? E toda vez que um ciclo na minha vida termina, eu faço essa avaliação daquele ciclo, assim, sabe? Ok, o que me foi roubado aqui? Como eu posso me devolver? Ou o que me foi dado aqui? E como eu posso agradecer? Eu acho até que fases da vida também roubam e dão, Sim. né? Tem fases que a gente tá super bem, tem fases que a gente não tá tão bem assim. E na sua fala, Gabi, você falou que no momento você não se reconhecia quem era a Gabi, o que você estava fazendo, se sentia uma fraude. Isso me lembrou muito de uma sessão de terapia que eu tive, onde eu fui diagnosticada com síndrome Da impostora? da impostora. E aí eu comecei a conversar com as minhas amigas. Sabe o que eu descobri? Quase todo mundo tem. 90%. Pelo menos. Quase todo mundo tem. Então tá tudo bem se sentir assim de vez em quando, né? Eu não sou pior porque eu tenho síndrome da impostora, né? Eu me sinto um fracasso, me sinto uma fraude, tá? Eu sei, e agora? E agora? Né? E as fases da vida. Quantas vezes eu olhei no espelho e falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu fiz isso com 16, né? Quando eu me apaixonei pelo Marquinhos, ele morava em Campinas, eu morava em Brasília, eu tinha 16 anos de idade, eu não podia fazer nada, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Vou embora pra Campinas. Cheguei a fugir de casa, e na hora que eu vi, nossa, não é isso, quem sou eu? Essa não sou eu sou uma atleta, focada, voltei pra Brasília e tal, mas assim, fiz isso com 16, fiz isso com 25, com 25 anos eu falei assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou querer ser atleta pro resto da vida, tô com 25, será que eu vou pra minha carreira profissional? Será que eu continuo sendo atleta? Nossa, será que eu vou conseguir viver de atleta pro resto da vida? Decidi ficar. Então, de tempos em tempos, a gente se recorre ao espelho e fala, quem sou eu? Quem eu quero ser a partir de agora? Então, o que eu aprendi nesse processo aí, que vai fazer 3 anos que eu tô me buscando, né? Me reconectando com a minha essência mesmo, né? Porque, assim, eu sou a atleta Paula Midani, eu sou a coach Paulinha, eu sou a mãe, eu sou a namorada, a gente é tudo. Mas, na real, quem sou eu vai fazer 3 anos agora, né? Só que eu passei por isso várias vezes e a gente tá sempre em transformação. E uma coisa que eu descobri esse ano, tem pouco tempo, é que eu sou quem eu quiser ser. Eu sou quem eu quiser, eu tenho esse poder. E se hoje eu quiser ser a Paulinha Coach Pink, eu vou ser. Se hoje eu quiser ser a Paula Midani do Kung Fu, eu vou ser. Se hoje eu quiser ser uma outra mulher, eu vou ser. Porque eu posso. Eu não passei por tudo que eu passei na minha vida agora para me fechar numa casinha. Eu sou o que eu quiser. Entende? Entendo. E por mais que a gente tenha aquela impostura dentro da gente, só fracasso, é uma discussão sim. Ai, eu não consigo, sou isso, aquilo. Cala a boca! Cala a boca! Sabe? Às vezes eu falo, mando cala a boca. E é isso. São aquelas vozes internas que às vezes a gente deixa falar mais alto e a gente manda calar a boca. E a gente é o que a gente quiser. E tem que tocar o F porque as pessoas pensam. Eu tô cada vez mais dessa forma. Tô nem aí pro que você pensa. Eu vou fazer o que me faz bem. Eu não vou mais... não, tá tudo bem. Não tá nada bem. A pessoa me pergunta, tá tudo bem? Não. Nossa, coitada da minha mãe. Eu tive um almoço com ela há 2 dias. Nossa, e eu tô assim, com um turbilhão na minha cabeça por um momento de decisões, né? E minha mãe, tá tudo bem, minha filha? Não. Fala comigo o que quer. Não, é tudo. Então ali eu me permiti ser aquela confusão naquele momento. E aí minha mãe me ajudou a desconfundir, a tirar a confusão.
Então, eu não tenho mais aquele medo. O que as pessoas vão achar de mim se me ver essa bagunça? Eu tô naquela bagunça naquele momento. Isso não significa que eu sou. Eu estou. E às vezes eu tô plena. Às vezes eu tô pleníssima. E é isso. Não dá pra estar no topo o tempo todo. É embaixo, em cima, no meio. Sim. Exatamente. Aí, a Paulinha, ela tem um projeto maravilhoso que ela está colocando em andamento, né, Paulinha? E foi assim, um dos motivos também que me fez pensar nela aqui nesse podcast, porque é uma questão, assim, muito pertinente, né, muito atual, que no caso da Paulinha se enquadrava no meio esportivo, mas isso acontece em todos os lugares da sociedade. Uhum. E aí a Paulinha vai falar como é que aflorou isso, porque é um assunto que ela expôs numa live. Eu acompanhei essa live e para mim foi um choque aquela live de verdade. Eu me lembro que eu estava dentro da academia e eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo para ficar ouvindo a sua live. E fui ficando fui entrando em choque. Eu falei, cara, aquela minha amiga passou por tudo isso. E ela tá aqui se expondo. Foi de uma coragem, foi assim, foi incrível. Mas como é que essa chave veio? Não, primeiro vamos dar uma pincelada no projeto, né? O que é esse projeto? O Marquinhos estava falando do projeto. Eu acho que para chegar no projeto eu preciso contar realmente o que aconteceu comigo. Por que esse projeto é tão meu de missão. Uhum. A Gabi até falou que eu fiquei espantada pelo que você contou. Eu era uma pessoa que só postava coisa boa. O mundo do filtro. Só postava quando eu ganhava, quando eu estava bem. Por quê? A vida de atleta acaba postando antigamente, né? Porque antigamente não existia rede social. A vida real na rede social. Então, o que eu fazia? Eu aparecia numa revista. Na revista, o que aparece? Foto linda minha, sim, né? Maquiada e só minha história de vitória. Eu ia para o Jô Soares, só uma história de vitória. Então, eu cresci nesse momento contando só as minhas vitórias. Então, quando começou essa rede social, eu não sabia que eu podia ser real no sentido de mostrar também as fases difíceis, né? Então, quando eu vi que isso pesou, e aí eu contei a real, muita gente falou assim, não acredito. Isso foi numa live do Instagram? Foi numa live de Instagram. Porque assim, eu sempre me coloquei como forte, empoderada, guerreira, lutadora, que eu consigo... Consigo o que eu quero. Só que o preço é alto, né? Uhum. E é chorar sozinha no quarto, é pro banheiro para chorar, não é nem esconder, mas é não achar que as pessoas têm que ver o meu lado frágil, né? Tanto é que eu tenho uma Mulher Maravilha aqui, eu tenho uma Mulan, que são duas guerreiras que eu tenho dentro de mim. Mas eu descobri que eu não preciso ser guerreira. Eu não preciso lutar eu falei isso pra Gabi esses dias. Eu falei, não quero ser guerreira, não. Não, eu não preciso. Você pode ser vulnerável, né? Não, eu posso ser frágil, tá tudo bem. Eu não preciso salvar todo mundo, eu posso pensar em mim sem ser egoísta, sem me achar egoísta. Então, eu descobri isso agora. Porque até lá, não, pode vir, eu mato no peito. Às vezes eu não mato no peito, às vezes eu choro na posição fetal. E grito, e eu tenho umas crises assim que me mostram tanto que eu sou frágil. E que em 2020, algumas atletas daqui de Brasília me procuraram para falar sobre um professor que estava assediando as alunas, assédio moral, assédio sexual, né? Através enfim. E quando isso começou, que foi mais ou menos junho de 2020, na pandemia, algumas coisas começaram a voltar na minha cabeça. E eu procurando ajudar essas meninas, eram muitas. Aí eu marcava terapia para elas, eu ia na hipnose, eu levava as meninas
na delegacia para fazer boletim de ocorrência. Eu via o que as meninas passavam fazendo boletim de ocorrência, porque não é fácil. Um homem, delegado, não sei se são todos, tá? Mas as que eu vi fazendo depoimento, falou assim, tá, mas você tem prova disso? Coisa que ela passou na infância. Ah, mas já faz muito tempo, pra que você tá fazendo esse boletim de ocorrência? Então, assim, eu vi o tanto, eu descobri o porquê as mulheres não fazem boletim de ocorrência quando que é outra agressão, né? É outra agressão. Hoje eu não sei, isso tudo foi em 2020, tá? Porque agora tem a delegacia da mulher, a mulher que recebe mulher, mas em 2020 fomos recebidos por homens, né? E aí eu fui cada vez mais escutando o depoimento delas, alguns depoimentos bem pesados. E aí o que aconteceu? Eu comecei a relembrar de coisas que eu passei com 5, com 7, com 12, com 17, eu passei em 2019. Aí, cadê a guerreira? Cadê a Mulher Maravilha? Virava uma menina de 5 anos de idade. E aí, aí o que aconteceu? Eu passei alguns meses com essas meninas, aí eu falei, gente, eu não posso. Eu preciso cuidar de mim. Na época eu falei, vou abandonar o grupo. E não era abandonar, né? Hoje eu sei que eu não estava nem cuidando delas, né? Porque eu estava caindo. E são meninas que tomam remédio, tarja preta, meninas que têm sequelas na vida, e novinhas, que eu não tive naquela época. Não tinha consciência. Eu não tive o que elas tiveram. Só bloqueou. Só bloqueei. Então veio agora. Então, eu querer me cobrar de ficar bem é demais. Só que eu passei muito tempo me cobrando. De 2020, um ano me cobrando. Não, tá tudo bem. Não, eu vivi 39 anos desse jeito. Por que agora eu vou ficar assim? Né? Então, fiquei negando. E eu tinha pesadelos. Eu tinha síndrome não é síndrome do pânico, não. É terror noturno. Sabe quando você acorda, abre o olho e não consegue se mexer? Eu tinha isso. Eu tinha crises de ansiedade. Eu nunca nem falei isso, mas assim, quando eu voltei, depois da pandemia, eu voltei a trabalhar na Camon, eu tinha que lidar com aluno, eu não conseguia. Foi quando eu pedi para sair da Camon. É a primeira vez que eu falo isso. Eu não estava dando conta de lidar, eu queria ficar em casa, né? E aí eu me informei num projeto, que era um programa de ajuda para mulheres, que é a 40 Melhor que 20, onde eu ajudo mulheres a ter saúde, emagrecimento, ganhar massa muscular. E aí eu me informei nisso de um jeito como se aquilo fosse tapar o buraco. Sua tábua da salvação. Assim, não tô lidando mais com ninguém, não tô lidando mais com nada. Só que aí, esse projeto, quem trabalha com lançamento online sabe tudo o que engloba, né? Então, eu estava mais uma vez tentando calar a minha dor, me informando no trabalho. Nesse meio tempo, por conta dessa minha bagunça, meu casamento acaba, de 13 anos. E aí eu falo, tá tudo bem. Sou mulher maravilhosa, tá tudo bem, bato no peito. Chegou um momento que eu tava na rua, correndo, e eu, às vezes, correndo na rua naquela época, eu dava um grito do nada para conseguir respirar. Que eu puxava, não vinha, eu tinha que gritar. Aí teve um momento que eu tava para atravessar a rua junto com o Murphy. E o Murphy é minha sombra, é minha vidinha ele. E eu vi um caminhão vindo e me deu vontade de me jogar na frente desse caminhão. Nossa. Aquele pensamento em si, né? E se eu fosse cara, agora? E se eu fingir que eu não vi? Eu acho que... O que me fez parar? O Murphy. Porque eu falei assim, mas se isso acontecer, o Murphy vai ficar... Não posso fazer isso com ele. Então eu digo que o Murphy me salvou. É óbvio que quando eu volto à consciência, eu sei, ainda mais que eu sou espírita kardecista, eu sei que isso daí iria me trazer muito mais dor. Mas chegar a esse ponto de querer me enfiar na frente de um caminhão, eu falei, não, peraí, calma aí, para tudo. Aí eu parei tudo. Eu parei com o meu programa. Cara, o meu programa que era, sabe, uma coisa que eu amava, o 40 Melhor que 20. Eu
parei tudo. Parei de dar aula, parei tudo. E aí procurei ajuda. Terapia, psiquiatra, comecei a tomar remédio. Aí eu fiquei um tempo assim, e aí eu falei assim, não, eu preciso sair de Brasília. Passei 45 dias na praia, em Salvador. Busquei voltar, né, com as aulas online. Fiquei super bem, né, novembro, dezembro. E aí, como eu fiquei bem esses 2 meses, na hora que eu cheguei, eu não parei com a terapia, não tomei mais um ansiolítico. Porque você é a Mulher Maravilha e... Caí de novo. Aí eu me vi numa situação que estava sem dar aula, ou seja, crise financeira. Eu já não sabia mais quem eu era. Eu já não tinha ideia de quem eu era. E todos esses pensamentos de que eu vinha ao mundo só para ser abusada, só para servir de abuso e de as pessoas tirarem proveito de mim, veio muito forte no passado. E eu achava que todo mundo que se aproximava de mim ia tirar proveito de mim. Todo mundo. Até o meu companheiro. Coitado, o que ele passou no passado comigo. Se ele tá comigo hoje, porque... E não é só sexual. Entendeu? Eu fico parece, sabe gato que cuida da ninhadinha ali? Eu tava desse jeito. Aí eu não conseguia sair da cama. Quando eu saía da cama era para algum projeto. E aí eu ficava bem. Naquele momento, voltava para casa, não queria sair da cama. Então, ano passado eu comecei a falar assim, é para sentir? Tá, então vem, vamos lá, eu vou afundar, eu até falei para ele, ó, vou me permitir, vou afundar e vou até 7 palmos assim de terra, eu vou. Ele falou, vai. E eu fui. Chegou um momento que eu achei que eu não fosse voltar, porque quando eu postava alguma coisa na internet, Gabi, você viu alguma coisa minha na internet? Não vejo mais. Eu parei de postar. Não posta mais nada. E ela postava constantemente. Eu parei de postar, porque eu não quero mostrar a parte difícil. E eu também não gosto. Eu não gosto de ficar mostrando a minha vida. É uma coisa que eu fazia por trabalho, né? E aí, o que aconteceu? Como ano passado eu resolvi sentir tudo, eu falei assim, beleza. Eu fui abusada com 5 anos, aconteceu isso. Aí eu comecei a processar. Depois porque eu passava horas chorando. Quando eu cansava de chorar, eu falava assim, tá, beleza, cansei. Esse ano eu envelheci o que eu não envelheci nos últimos 5 anos. Tá tudo bem, me fala. Eu falava pra ele, me fala. O que você acha que aconteceu com 5 anos? Tarará. E aí eu fui destrinchando o que aconteceu com 15, o que aconteceu com 12, o que aconteceu não sei o quê. E aí eu fui vendo que muitas delas explicam o que eu sou hoje, e o que eu não quero ser, e o que eu sou hoje, e que eu vou lapidar para ser melhor. Então, foi quando eu falei, eu preciso falar disso. Não dá para ficar parado, eu preciso falar disso. Foi quando veio a ideia, né, do projeto de falar disso na minha área, que é no esporte. E aí eu fiz o curso do COB, que é o curso de assédio moral e sexual. E em cima dele eu fiz uma palestra. O que é o COB, desculpa? É o Comitê Olímpico Brasileiro. Ok. E aí eu fiz uma palestra em cima do curso do COB. Fiz o material para deixar na Confederação Brasileira de Kung Fu. E aí esse projeto é dar essas palestras não só no Kung Fu. Eu quero rodar em escolas assim, eu quero ficar por enquanto no esporte, né? Academias, escolas de outras modalidades, federações. Porque o que acontece? Eu só ficar em palestras específicas do Kung Fu é muito pequenininho que eu vou ajudar. E eu preciso chegar no lugar para inibir mesmo e acolher. É inibir os abusadores e acolher quem já foi vítima. Então, mas assim, eu ainda estou tendo que trabalhar isso porque às vezes eu chego agressiva para dar palestra
Principalmente quando eu sei que tem já pessoas que... Porque às vezes dá vontade de falar assim, você. Mas eu Você, não posso. vem cá, senta aqui. Mas eu não posso. Ou às vezes eu me recolho, porque eu me sinto a vítima ali. Então, as palestras que eu já dei, numa eu me senti agressiva e na outra eu fiquei mais para dentro. Então, eu ainda estou achando aí um equilíbrio para poder realmente difundir isso. E eu quero botar isso como um projeto. Eu vou atrás de deputados para emendas parlamentares para eu ficar com esse projeto rodando, para que as meninas, ou até meninos também que passam por abusos, saibam que precisa ser falado. Saibam que sempre vai ter alguém para cuidar deles. Porque se eu tivesse escutado isso lá atrás, com 5, se eu tivesse escutado isso com 15, com 17, eu não teria passado por muita coisa que eu passei. Porque eu falo assim, caramba, eles vão me proteger. Olha, eu tenho como me proteger. Mas sem a gente saber que tem pessoas, que tem políticas, que tem organizações para proteção, a gente vai ficar calado, a gente fica com medo. E nessa época também não era muito dito, né? Não era muito divulgado. Não... Era bem velado, né? Acho que as pessoas colocavam um tampão ali. Você acredita que até hoje? Até hoje é assim? Menos. Ok. Que temos informações. Mas muita gente, eu não digo nem esse ano, mas há um tempo atrás, né? Quando eu toquei no assunto, em 2020, quando as meninas me procuraram, eu senti que muita gente fez assim, não tô vendo, tô invisível, sabe? Não queria falar disso, porque é um assunto desconfortante, é desconfortável. Pra quem? Pra você escutar? E eu que passei. Então, 2020, para as pessoas que eu procurei, falou assim, não, vamos deixar quieto por enquanto. Oi? Nossa, é uma cultura do, né? E aí vem o delegado e fala, mas por que agora? Né? Então, uma das coisas que em 2020 que eu não fui pra frente com o projeto foi porque as pessoas que eu procurei pra me ajudar falaram assim, não, espere mais um pouco. Agora não. Porra, agora não? Quando? Porque eu esperei quase 40 anos pra falar. E, Paulinha, eu tenho uma visão que é uma questão muito mais ampla do que até mesmo a falta de informação, até de algumas mulheres de entender que algumas situações elas estão sendo abusadas e elas não têm essa consciência. Sim. Uma esposa pode ser abusada por um marido. Sim. Definitivamente. Muito. E acontece muito. Acontece muito. Tá? Só que às vezes a falta de informação, então, enfim, diversas outras causas, faz com que isso não é uma coisa normal. Não é. Isso causa muita dor. Entendeu? Então, assim, é um projeto que realmente vale a pena ele ser amadurecido. Eu concordo com você, porque tem que estar no equilíbrio. Mas ele é de um potencial inestimável, porque nós vamos salvar vidas. Eu tenho essa concepção. Com certeza. Teve um caso, eu não vou falar nem de qual modalidade, mas assim, quando ela abriu o jogo e falou o que aconteceu, alguns meses depois ela tirou a própria vida. E aí o treinador, porque ficou mal, tirou a própria vida. Meu Deus. 2 pessoas se foram. O treinador era o abusador? Entendi. Então, você falou tira vidas de verdade. Tira. De verdade. E você falou uma coisa interessante. Às vezes a gente não sabe que está sendo abusada. Isso é real, porque a gente foi criada. Domesticada, né? Adestrada. Não teve eu não assisti o Big Brother. Mas eu fiquei sabendo do caso, eu até fui estudar o caso, porque estava na época da palestra. Que eu ia fazer. Uma mexicana foi pro... Ela não se sentiu assediada e o assediador não se sentiu assediando. Ele não tinha noção. E ela também não. Porque é comum. Ela sentiu um desconforto, depois ela fala que ela sentiu um desconforto. Mas ela não sabia, ela não queria ser chata, ela não queria deixar ele sem graça. Eu estava no debate com um colega
E aí ele falou assim sobre essa questão de abuso, né? E tiveram algumas demissões na empresa dele por questões de abuso. E aí estavam tentando não validar as demissões, né? Por causa do abuso. Porque a mulher dava mole, porque a mulher estava com a roupa tal, porque a mulher não sei o quê. Então, agora a gente já não sabe mais aonde é o limite da paquera e o limite do abuso. Eu falei, não, mas no serviço não tem que ter nem a paquera. Não, é inacreditável esse tipo de coisa. É inacreditável. É igual falar assim, não, eu estuprei porque ela tava com saia curta. Eu posso usar a roupa que eu quero. Meu Deus, isso daí é assustador. É assustador, porque em muitos lugares, realmente, eles justificam o comportamento deles porque acham que mulheres estão dando brecha. E hoje em dia, no curso que eu fiz, a ausência do não significa o sim. Isso ficou muito na minha cabeça. A ausência do não significa sim. Então, sim se a é gente... sim. Sim é sim, não é não. E sim, dito. Não, o sim é porque eu esqueço como que é. É para aquilo. Sim para um abraço. Sim para um beijo no rosto. Sim para um beijo na boca. Eu tenho que pedir permissão para pegar? Não sei. Tem. Pede. A não ser que ela pegue, né? Tá no momento. Mas peça. Ou estamos num momento difícil, tem que pedir tudo. Tem que pedir, porque o meu sim é para aquilo. O meu sim, ele não abrange qualquer coisa que você queira. É o sim pro que eu quero. É que nós não estamos num momento difícil, né? Porque a gente, com um olhar de mulher, a gente atingiu um nível de abusos, que são tão grandes, entendeu? Que realmente é como se a coisa tivesse explodido. Tem que pedir sim, tem que pedir permissão sim, porque a gente passou gerações e gerações caladas, engolindo, achando que muita coisa era normal ou muita coisa era minha culpa. Essa nossa geração pós-40 é claramente isso. Vou ficar calada porque vai que eu dei... Não, e a gente se sente assim, ó. Será que eu dei brecha? Será que eu deixei a entender que eu queria? Começa a se questionar. Será que quando eu falei aquilo, foi a indicação? Né? Será que ele entendeu que quando eu pedi pra parar, eu falei muito baixo? Eu tenho isso dentro de mim, aliás, tinha, que teve uma vez que eu bebi um pouco e aí a pessoa que veio, eu pedi, por favor, para. E a pessoa continuou. Só que aí o que acontece? Eu não sei como as mulheres reagem. Eu viro uma criança. Todas as vezes que eu passava por essas situações. Então eu fico... A criança de 5 anos. A criança de 5 anos. Eu descobri que eu volto a ter que foi a minha primeira memória, lembrança de vida, é eu passando pela situação com 5 anos. Entendeu? Então, todas as vezes que eu passei, eu volto a ser aquela menina de 5 anos. Que eu não consigo nem falar. E quando eu falo, parece que as pessoas não acreditam. Ou quando eu falo, não é levado em consideração. Não vamos falar disso. Então, eu falo assim, quem é que vai acreditar em mim? Será que eu mereço? Será que eu tô passando por isso porque eu vim pro mundo para passar isso? Então, são várias questões. Então, aos 17, quando eu passei por isso, eu falei, não quero. Só que eu estava embriagada. Foi pós-competição e por muito tempo, eu não lembrava disso. Quando voltou na minha cabeça, eu falei assim, gente, será? E eu fiquei me questionando. Minha terapeuta falou assim, se eu tivesse fisicamente com você, eu dava um tapa na cara. Acorda! Isso é normal das abusadas acharem que não falou o suficiente, que deu a entender. Não é isso. Você falou não. A pessoa não parou. Isso é o suficiente, né? Só que as pessoas que não passaram por isso, eu não posso nem falar que é ignorante, porque hoje em dia eu posso. São pessoas ignorantes. Acha que a gente tem condições de dar um murro. Eu, lutadora. Por que você não dá um murro na cara dele?
Não é assim. Não. Não é assim. A gente não tem esse poder. Não, A gente e fica subjugada. certos momentos a gente está alienada, que a gente às vezes nem sabe que está sendo abusado, e às vezes o constrangimento é tão grande que você fica mais acuada mesmo, e é isso. Acho que é aquela Só que se sensação... você tentar explicar isso, assim, sabe, parece que fica assim, a emenda fica pior do que o... Entendeu? Mas não é isso, é um fato claro, muito, sabe, é muito óbvio. E sabe qual foi o pior que eu ouvi? Você está se fazendo de vítima. Ah, mentira. Falei, poxa vida. Além de ter passado pelo que eu passei, eu tô me fazendo de vítima. Você não deve ter passado por isso. Claro que Ou sua não. filha, ou sua mãe não passou por isso. E sim, você é a vítima. Ponto. Eu fui. Naquele momento, Naquele você momento, era a você vítima. foi. Então você não tem que se fazer de vítima porque você era a vítima. Não, Você mas foi uma parece presa, que, né? parece que contar a história, Aham. nossa, você tá se fazendo de vítima, você tá usando essa história pra... Eu não faço questão de ter essa história. Se eu pudesse, né, mudar a minha história de vida, eu não faria questão, não. Eu Tem tenho outras lutas que a gente pode ter sem ser essa, uma né? amiga que aconteceu a mesma coisa. Ela teve memórias e lembrou que tinha sido abusada pelos tios. E hoje ela tem a minha idade, acho que tem minha idade. E ela lembrou, fez uma postagem. Ninguém acreditou. Nossa, metade dividiu a Surreal, família, né? porque ela estava louca. Sim, nós somos loucas. Ela estava criando aquilo da mente dela. Surreal. Nossa, eu odeio isso. A pessoa vai se expor num nível tão assim íntimo, e aí alguém chega e fala que ela está criando, que ela quer aparecer com aquela história sórdida. Não faz sentido. Ela foi totalmente descredibilizada. Aí eu me lembro que eu só comentei com uma outra pessoa e falei assim, eu acredito. Para se expor assim, tem que passar por muita coisa. E é uma decisão de falar, não é fácil. Eu demorei muito para falar, demorei muito. Tanto é que eu comecei com 5 anos a passar por isso, eu falei com quase 40. E não foi fácil. Tem gente que tem um pouco mais de condições de falar, né? Que as meninas que eu acolhi em 2020, em 2021, elas falaram bem antes. Elas falaram com 19, falaram com 20. Eu não vou dizer que ela é melhor, que eu sou melhor, não é isso, mas são condições diferentes. Sim, é uma consciência diferente, uma época diferente. Exato, é uma época diferente, né? não- Foi que nem eu não falei, cabe. se na época que eu era atleta da seleção brasileira eu tivesse tido uma palestra dessa, eu não teria passado por metade. Sim. Olha, quando eu ia buscar patrocínio, teve um patrocinador que tentou me agarrar no estacionamento do McDonald's. Teve outro patrocinador que tava com um bolo de dinheiro assim, ó, que eu precisava para uma passagem para o Vietnã. Na hora que ele foi me dar, eu peguei, né? Ele ficou preso assim e veio me puxar para me dar um beijo na boca. Como se quase tivesse, eu estou te comprando. Coisas horríveis. Ah. Então, assim, é desde o abuso físico, Ao abuso psicológico, emocional, moral. Ah. Então, como eu passava por muitos, foi dentista, foi vizinho, foi gente que sentava do lado no avião. Se vocês, assim, porque são tantos que se eu contar todos aqui, eu falo assim, não é possível. É possível. Uhum. Chegou uma época que eu falei É assim, possível eu passei porque mais você uma passou. vez. Aconteceu mais uma vez. E aí eu cheguei a pensar, eu vim para esse mundo para pagar alguma coisa que eu fiz alguma coisa muito ruim relacionada a isso numa vida, e eu preciso pagar por isso. E eu não percebia que eu não preciso passar por isso. Claro eu que não não. preciso. Minha reforma íntima, minha evolução, meu karma, eu posso resolver com bondade, não Sofrimento. aceitando, exatamente, não aceitando que as pessoas tirem proveito de mim. E aí eu contando isso para algumas pessoas, as pessoas falam assim, então você queria passar por isso. Você deixava. Gente, tome muito cuidado na hora de você falar o que você acha quando você não passou por aquilo. Tome muito cuidado. Porque a última vez que eu passei, eu estava voltando da China, 12, 14 horas de voo, tá? Sentei do lado do cara, eu não lembro a cara do cara. Só sei que eu estava na janela, ele estava no meio.
E quando eu dormia, ele passava a mão em mim, eu acordava e tirava. Aí eu, que estranho, 14 horas assim. Será que Aí tô eu sonhando? dormia, eu dormia, sentia de novo, não, acordava. Eu falei, gente, eu tô ficando maluca, não é possível. E passou algumas horas assim, eu falei assim, não, eu vou fingir que dormi. O cara tava colocando a mão assim na minha bunda. Na hora que eu vi que realmente eu tava sendo abusada, eu falei, não acredito que eu tô passando por isso. Aí eu mostrei que a cor dele tirou. Aí eu falei assim, o que eu faço? Chamo a comissária? Quando eu consegui dormir, eu sonhei que eu dava tanta cotovelada nesse cara, que ele virava aqueles filmes de terror, sabe? Com a cara toda funda assim. E na hora que eu acordava, eu não tinha feito aquilo. Aí eu dormi, sonhei que tinha chamado a comissária de bordo, que a comissária de bordo tinha mandado ele preso lá pra trás. Sonhei que ela me levou pra primeira classe e eu não consegui fazer nada em 14 horas. Nossa, que fraca. Não, eu simplesmente voltava a ser uma criança de 5 anos. Pelo amor de Deus. Tudo bem que eu tenho uma sobrinha que ela é espiritadíssima. Eu acho que a Cristal, ela tem 6 anos. Ela... Gente, ela com certeza teria gritado. Mas, e tem gente que é assim, mas assim, mas eu acho que... Mas é aquilo que você falou. As pessoas que falam isso para você nunca passaram por uma situação, nem que seja parecidinha. Porque quando você Trava. Exatamente. Trava. É isso que eu ia falar. Você é incomodada por um homem. E assim, eu já fui assediada em trabalhos e a sensação que a gente fica é uma coisa, é um vazio, te dá uma travada, você não sabe como reagir. Que teoricamente é um soco na cara, o seu filho da P, entendeu? Não sei o quê, papapá. Mas na hora, é só quem está vivendo consegue entender o que é essa sensação. É uma sensação horrível. De impotência. fraqueza, impotência. E aí quando me perguntam, mas você não chamou a comissária? Não. Por quê? Não sei. Você falou com o cara? Não. Não pediu pra trocar de assento? Então você queria, né? Chegou a essa conclusão. Então você continuou lá. Se você continua, você quer. Nossa, é primitivo esse pensamento. Mas assim, vem de pessoas que você menos espera. E sempre culpabilizando a mulher. A culpa é minha, porque eu fiquei Ninguém questiona a postura masculina. A postura nojenta. Exatamente, ninguém questiona. Questiona se a mulher aceitou, que nem o caso do jogador aí, né, que está preso. Ela aceitou ir até ali, ela aceitou subir no camarote, então é motivo. Ela aceitou continuar do lado do avião, então é motivo. Sempre a postura masculina nunca é questionada. Não é. É sempre a postura feminina que é questionada. Qual roupa, o que você disse, como você olhou, quantos drinks você tomou. Não, mas estava altinha. E a pior ainda. Exatamente. Exatamente. Por estar embriagada, por estar em efeito de qualquer tipo de droga. Aí é que não pode. Mas assim, de 2019 para cá, na verdade, depois de que isso tudo aconteceu, eu tô nesse processo ainda de não virar aquela menina de 5 anos. Porque eu tô querendo me comunicar com ela e saber quando ela aparece, para que ela não... Vocês já viram um filme que tem um cara que tem várias personalidades? Fragmentado, alguma coisa assim. Nossa! Tem 21 personalidades, bom. né? Sim. O que eu sinto? Que quando eu passo por esse abuso, ou por um assédio, qualquer que seja, vem a personalidade de 5 anos. E eu com 5 anos era muito docinha, eu era muito, sabe, não era de extravasar, não era de ficar gritando, né? E aí eu tô querendo entender quando ela aparece. Porque quando ela aparecer, eu não vou deixar ela me dominar. Ela tá ali, tá tudo bem, ela sempre vai existir. Eu tenho que E ela sempre vai ser docinha. Eu tenho que estar em paz com ela, mas eu não posso deixar ela me dominar. Então, a primeira vez que eu consegui me impor, eu bati palma pra mim mesma. Que um
Um cara entrou no elevador comigo e era um cara que sempre ficava de gracinha. Ai, você é meu sonho de consumo. Isso é assédio. Você é meu sonho Homem de que consumo. acha Até que porque você é um falar- produto para Que ser isso é consumido, cantada, né? né? Não é cantado. Não é. Não é cantado. Isso é Fica a assédio. dica. Fica a dica. E fica a dica não. Dica, isso daqui é sério, é crime. É lei, é crime. Você é meu sonho de consumo. Eu não sou produto para ser consumida. Então eu escutei vários anos. Ai, você é meu sonho de consumo. Quando é que eu vou conseguir brincar com você? Que não sei o que, não sei o que. E eu escutava há muitos anos isso. E eu ficava assim, gente, por que eu tenho que ficar escutando essas coisas? As meninas Anos. de 5 anos, né? E eu falava assim, nossa, eu não queria estar escutando isso. Eu não sou isso, eu não sou um pedaço de carne, eu sou, né? Aí, eu acho que foi em 2021. Eu entrei no elevador com esse cara. Ela, ai, eu fiquei sabendo, você separou. E aí, agora que você tá separada, quando é que eu vou conseguir brincar com você? Gente, que nojento. Aí eu falei assim, olha, não fala assim. Ele, não, porque você sabe que você é meu sonho de consumo. Eu, não fala assim. Aí ele continuou. Aí chegou uma hora que eu botei, não. Você não fala assim comigo, eu não sou brinquedo, eu não sou produto, você me respeita. Essa é a última vez que você vai me ver. Que era um trabalho que eu tinha com ele. Fiz o trabalho e fui embora. Quando eu fiz isso, eu fui no banheiro, olhei assim no espelho. Foi libertador, né? A primeira vez que eu consegui me impor. Só que agora, eu vi o que eu posso ser, eu tô tendo que ponderar, porque antes eu não fazia nada e agora eu tô fazendo. Quer fazer tudo. Eu tô virando uma monstra. Não, é de verdade. Você Eu tô precisa encontrar o equilíbrio. né? eu tô intolerante. Eu estou com um pavio desse tamanho. Coitado do meu noivo. Eu tô muito. Porque antes eu tolerava tudo, agora eu não tolero nada. Então eu tô tendo que buscar esse meu equilíbrio. Esse é um dos fatores de eu estar ainda me buscando, né? Porque durante muitos anos eu aceitava tudo, agora eu não aceito nada, eu tenho que ver, vem cá, o que é legal aceitar? Qual que é o limite? Mas eu acho que você precisa passar por essa fase, que é exatamente, você aceitou tudo, agora você está no direito de não aceitar nada. Eu me acho. E você sente uma consciência que você sabe que ser intolerante vai te causar dores também, mas você vai chegar no equilíbrio, porque agora você experienciou todas as duas fases. Você se deu esse direito, porque se trata disso, entendeu? É vivenciar, experienciar e falar, nossa, o que é melhor para mim é isso. E você pode estar nessa fase. E você que tem seja todo o só direito. o que é melhor para você. E foda-se se a pessoa vai ficar constrangida. Foda-se, sabe? Realmente foda-se. Porque assim, a gente não pode mais ficar vivendo, criando traumas primeiro, em cima de uma cultura escrota, em que a mulher está ali para te servir, em que a mulher é vista como um produto, né? E a gente ainda consegue se sentir mal por expor uma figura como essa, entendeu? E homens ao nosso redor conseguem também falar, nossa, mas não precisava, né? Precisava sim. Exato. Nossa, que louca, desequilibrada. Precisava sim. Porque é essa condescendência que foi chegando aonde a gente chegou, nesse nível. Entendeu? E as mulheres que antigamente não aceitavam isso eram tidas como loucas, desequilibradas. Sim. Não, eu não aceito que você fale assim comigo. Barraqueira. Não, barraqueira, agressiva. Barraqueira, louca. Louca, nossa. Cheia de rótulos, né? Cheia de rótulos. Agora, vai saber o que aquele cara falou pra aquela mulher. Vai saber o que aquela mulher tava passando com aquele cara. Então, a intolerância de hoje em dia pode me chama de louca, me chama de desequilibrado, mas você não vai tirar proveito de mim. Porque até amigos tiraram proveito de mim. E eu digo, isso é da minha, não é benevolência, mas é da minha amizade, que eu sempre quis ajudar muito, eu sempre tive isso de ajudar. Eu sempre quis, tá precisando de alguma coisa, tá precisando disso. O perfil da salvadora. É o perfil da heroína. É o perfil da heroína. E eu sempre... Perfeitinha. Eu sempre quis me doar muito, mas é porque eu gosto de ajudar. E aí, os amigos, que não eram muito amigos, viam isso e tiravam proveito. Abusava do meu tempo,
abusava do dinheiro que eu não tinha. Pegava dinheiro emprestado no meu nome, vou te pagar mensalmente, tá? Não pagava. E eu ainda falava assim, olha, isso aqui tá saindo do alimento do meu filho. Meu filho na época tinha 6 anos. Ela, não, vou te pagar. Foi lá, colocou o silicone e nunca me pagou. Nunca me pagou. Outra pessoa comprou um carro no meu nome, fez 6 mil reais de multa, fez 60 pontos na minha carteira. Eu perdi a carteira, ele bateu o carro, destruiu o carro. Ou seja, eu fiquei com uma dívida enorme. Então, amigos tirando proveito também. Chegou uma hora que eu falei assim, chega, ninguém mais vai tirar proveito de mim. Então, eu tô num momento que ninguém vai tirar proveito de mim, de nada. Eu tenho umas dessas também, assim, sabe? De falar, putz. Mas eu acho que sempre é um bom dia para você deixar de ser trouxa, porque é exatamente isso, entendeu? Então, assim, hoje é o melhor dia, hoje eu não serei trouxa, hoje tenta amanhã. Hoje eu escolho não ser trouxa. Exato. Porque eu não sei se é criação, se é esse lance do servir, dessa cultura em que a gente foi criada, principalmente na nossa geração, a gente foi criada dessa forma. A gente foi criada dessa forma de que não, você tem que ser legal, você não pode ser a barraqueira, você não pode ser... né? Se comporte, aguente calada. Na adolescência, eu e a Gabi, a gente tem um episódio que correram atrás da gente, né? Um cara correu e tentou literalmente estuprar a gente. E eu lembro que meu pai levou a gente para a delegacia. E o agente, ele perguntou: que roupa você estava vestindo? Não. E eu lembro que aquilo ali me indignou. E o meu pai, quando a gente saiu, meu pai falou assim, tá vendo? Até ele queria saber que roupa que você estava vestindo. Você tá entendendo? Porque a cultura dele era essa. E a cultura daquele cara que estava me atendendo era essa. E a minha vontade, eu tinha 15, você tinha 16, 17, por aí, né? E a minha vontade era de dizer, ué, que diferença faz? A Regina de hoje teria dito, desculpa, mas o que minha roupa tem a ver com... Qual a relevância entre minha roupa e esse homem que correu atrás da gente com um pinto para fora? Mas eu não consegui, é exatamente isso. E aí eu comecei a... Será que foi por causa da roupa? Será que foi porque isso? Será que foi porque aquilo? Cara, de tarde, a gente indo para a escola para ver o resultado da Gabi e voltando para casa de tarde. Uma escola que ficava, o quê? 200 metros de onde a gente do lado morava. da colina. Entendeu? E o cara pergunta qual roupa. Porque a relevância era a roupa que eu estava usando. A roupa não era o cara com pinto de fora correndo atrás da gente, não. Não. É isso. Isso. É doido. E é tão... É um cenário tão... Cara, como é que eu vou falar? Gráfico. Um cara de pinto de fora e 2 meninas. Importa se tá de calça jeans ou de saia jeans? Você consegue ver a cena. Porque é que importa, né? Mas e a gente correndo, que nem umas loucas no meio do mato, e o cara correndo atrás da gente. E eu tinha falado o nome dela alto, e ele ficava falando, Regininha, vem cá, Regininha. Era surreal. Ela falou, corre, Regina! E disparou, e eu disparando atrás. Ele ainda chegou a pegar na minha mão, no meu braço, assim, sabe? E eu fiz assim, aquela mão toda melada. E aí eu fiz assim, e a gente saiu correndo, o porteiro do prédio ainda veio olhar e depois voltou. Não, babaca foi o porteiro do prédio, me lembro. Ele não foi ajudar. Não foi ajudar a gente. Assim, um porteiro que convivia com a gente. Nossa. Ele não foi ajudar. No final, meu irmão queria bater no porteiro, queria bater louco. Mas é exatamente isso, assim, qual a cultura? Por que não ressignificar isso tudo que a gente aprendeu? Precisa. Né? De não... Sabe? Não. Os homens foram criados assim, assado. Ok, nós também, mas então, a gente mudou, vocês também têm que mudar. Sabe qual é a frase que eu escuto que me deixa indignada? Ele é antigo, então os pensamentos dele é antigo. Meu filho, se atualiza. Não é porque ele é antigo que pode falar certas coisas, não é porque ele é antigo que pode ter certas atitudes. Não justifica. E o fato dele ser antigo não tira. Época. Exato, não tira. Exatamente isso, não tira que ele é um criminoso. O fato dele ser antigo, dele ter sido criado, não tira que ele é um abusador. Entendeu? E se ele não consegue hoje... Irracional, que não consegue controlar os seus impulsos.
Porque é isso, porque eu Não, fico entendo. imaginando essa cena sua, 14 horas dentro de um avião, você nova, entendeu? Já tinha esses traumas todos escondidos dentro de você, mas já tinha. E você sendo abusada dentro do avião. Ai, o que você vai fazer? Não tem, velho. Não Ai, quantas vezes eu fiquei pensando, será que eu tô imaginando? Nossa, e é Essa isso. é a pior coisa, porque a gente se sente louca. Eu tô enlouquecendo. Não é possível. Porque quando eu olhava pra ele, não tá com a mão em mim, mas eu dormia, eu sentia. Eu falei, não, eu viajo desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu não sinto Ninguém me ama. o assento me apalpando. São viagens do terror, de pânico. Não, gente, foi. Imagino. Que Foi. louco. Mas o que aconteceu? Eu apaguei aquilo dentro de mim. Apaguei. Falei, não, mais uma. Tá tudo bem, eu sou forte. Não tá. E não é. Não é. Não é, tanto é que foi o que eu falei, tô 3 anos aí me refazendo. Eu acho que a gente tem que começar a constranger esses caras. Sem brincadeira nenhuma. Sabe Que nem você fez dentro do elevador? Você enfiou o dedo na cara uma dele, forma você não de vai falar mais o assim constranger comigo. é esse, você tá entendendo? Eu acho que hoje em dia, se eu passasse o que eu passei no avião, pela intolerância que eu tô tendo, talvez eu iria constranger. Porque foi o que eu falei, eu tô lá em cima. Eu passei muitos anos deprimindo reprimindo a reação. Uhum. Hoje eu tô reativa, hoje eu tô, qualquer coisa que aconteça, eu não suporto. Não suporto. Mas eu valido tudo que você está passando. Eu acho necessário você estar nessa posição. Porque é como se fosse você se resgatando. E é necessário, entre o 8 e o 80, a gente ainda tem 70 possibilidades. Você saiu do 8, chegou no 80, e agora você vai caminhar até chegar nessas possibilidades até onde Você alguém acha pode que ir. é o seu equilíbrio. Até onde é razoável. Mas você acabou de falar que a gente tem que constranger esses caras. Acho. Eu tenho dentro de mim que enquanto eles não entenderem que isso não pode fazer, que isso é crime, eu também acho. E esse é o ponto de que eu escolho não ter tolerância. Permanecer no 80. Eu escolho. Então, se alguém encostar em mim, eu vou falar, e eu não vou falar só pra ele, vou falar pra quem tá ao meu redor. E eu vou me defender. E é a forma de você criar, talvez, no mínimo, o medo ou a inibição dele de uma próxima pessoa. Você pode estar contribuindo com a vida desse ser humano, coloca assim, ó. Sob essa ótica, eu vou contribuir com a sua vida, seu filho de uma puta. E aí, porque numa próxima, ele vai falar, será que eu vou pegar uma pessoa? Sim, inibir você dessa tá entendendo? forma, né? É inibir dessa forma. Numa próxima, no mínimo, ele vai lembrar da loirinha ali que escandalizou ele, fez ele passar vergonha. Mas eu prefiro fazer isso através das palestras. Porque se eu passar nos lugares que mais acontecem isso, escolas, né, com crianças, mas o pior que o que mais acontece é dentro de casa, o pior é isso, né? Mas assim, eu acho que com essas palestras eu já consigo inibir. Já consegue uma boa contribuição. Essa é da informação, né? Eu informo tanto quem, eu falo assim, você é criminoso, eu falo, você fez? É criminoso. Não, mas aí quando eu digo vamos escrotizar essa galera, é no ato. Pegar no flagra? No ato, exatamente isso. Você está num ônibus, né, uma situação hipotética. Estamos num ônibus e alguém está lá encostando em você sabe exatamente o que é. Cara, tem que gritar. Eu presenciei uma vez isso. Momento. Um cara estava encostando numa mulher, a mulher foi por fora. Eu acho. Ô, motorista, para o ônibus, porque tem um cara me abusando. E o motorista, deveria ser um ser iluminado, foi com ônibus até a delegacia. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é por aí. Porque é justamente isso. Como a gente sempre se encolheu, a gente sempre sorriu e fingiu que você estava brincando. Sabe? De uma certa forma, a cultura dessa galera foi validada. A gente foi validando, porque a gente ficava sem graça, a gente não sabia reagir, ninguém tinha ensinado, ninguém falava sobre o assunto. Então, de alguma forma, a nossa postura validou e incentivou. E assim, quando a gente para e fala, não,
Ou motorista, né? Ou vai gozar aí, sabe? Quando você escrotiza essa galera, você põe o holofote para eles. É a única forma, eu digo no ato. Sim. Agora, para prevenir, aí realmente é a melhor forma. A minha única pergunta para você você se acha, nesse momento, você acha que por ainda estar em processo de cura, você não acha que pode abrir alguns gatilhos ou você acha que pode incentivar e te melhorar? Primeiro que eu não consigo ver uma cura. Cura é quando processo de cura, né? Eu não consigo ver lá, assim, pronto, estou curada. Eu vejo um processo de estar bem com o que já aconteceu, aprender a não deixar que volte a acontecer e eu estar ajudando que outras pessoas não passem por isso. Entendi. Ajuda, mas eu tenho gatilhos muitas vezes. Inclusive, da última vez que eu dei a palestra, eu tive um gatilho fortíssimo após a palestra, que eu fiquei bem mal. Aí o que aconteceu? Eu nem sei se você viu isso, Gabi, eu fiz alguns stories. Eu saí do restaurante que eu tava passando mal, tava sem conseguir respirar, eu fui lá pra fora. Eu falei assim, o que eu preciso fazer pra eu ficar bem? Eu falei assim, eu vou falar. Peguei os stories, abri, e olha que eu não gosto disso. Comecei a falar. Acabei de dar palestra, tô me sentindo assim, assada. Tô com dificuldade de respirar, vim aqui falar pra vocês, porque eu preciso botar isso pra fora. Então, quando eu fiz isso, me ajudou. Então, eu vi que eu não posso guardar pra mim. Não, tem que dar Então, voz. se o falar te ajuda, a palestra é excelente. Exato. Eu tô descobrindo que mesmo que eu tenha gatilhos e crises, eu já sei lidar com essas crises. Eu já tô sabendo lidar com essas crises, né? E quanto mais eu vejo que essas palestras podem ajudar, mais me deixa... Sabe quando você tá com uma dor muito grande, você passa um remédio em cima e vem aquele alívio. Quando você toma aquele remédio para dor de cabeça e passa, ai, que alívio. Eu sinto isso. Então, depois das minhas palestras, meninas me procuravam. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque eu já passei por isso no trabalho. O que eu faço? Aí eu ajudava por causa dos cursos que eu já fiz. Eu passei muito tempo estudando sobre, inclusive, no assédio no trabalho, né? Que é um assédio moral. É um problema mais de hierarquia. E aí muitas mulheres me procuraram, e até homens me procuraram, falando assim, olha, tô passando por isso na minha academia, o que eu faço? Posso te levar pra minha academia para dar uma palestra? Então, eu vi que aquilo tava com uma repercussão muito boa. Falei assim, é isso que eu tenho que fazer. Só que quando eu volto para casa, eu fico com aquela vontade de entrar no meu casulo de novo por proteção. Então eu tô assim, lutando contra essa vontade de entrar no casulo, que no caso é a minha cama, né? Quem tem essas coisas quer ficar na cama e não quer levantar. Mas é um dia de cada vez. E se no dia eu falo assim pra ele, me deixa aqui, ele me deixa. E tem dia que eu acordo, vambora. Porque a gente tem que aprender também a se respeitar. Sim. Tem que aprender a escutar o que você está sentindo, porque se você força, o meu psiquiatra falou, quando você está para ter uma crise, se você força a não ter a crise vem mais forte. Você tem que sentir ela, e tem que não sentir ela, você tem que tentar administrar ela, não é fingir que ela não está ali, porque senão ela vem com tudo, te dá um murro na cara, acabou. Então, o aprendizado é isso. É você lidar como você tá no dia, fazer o que é possível. Se não é possível, tá tudo bem. Amanhã você faz. Agora, as crises não, os gatilhos, são vários, né? São vários. Ai, que louco, né, cara? Acho que foi, assim, dos nossos assuntos, o mais profundo. Porque foi muito, é uma realidade sua muito, muito pesada, entendeu? Que você carregou uma vida inteira. E que não deixa de ser uma realidade nossa. Não, exatamente. Foi isso, por isso que eu falei, quando eu mandei a mensagem para ela, eu falei, Paulinha, você precisa me falar, porque a sua fala ela vai ser muito relevante para a vida de outras mulheres.
Porque é sobre isso, sabe? É sobre se reconhecer no meio do caos e poder falar para o mundo que você está vivendo isso. Validar a sua dor. E se tiver que botar, correr atrás dos seus direitos, é para correr atrás dos seus direitos. Porque é disso que a gente precisa. Porque as mulheres, elas têm que ser mais solidárias com elas mesmas, né? Porque às vezes eu já escutei até mulheres falando de mulheres, né? Quase que é o que mais tem, é o que mais tem. Então está cada vez menos. Eu acho que a acha? sororidade está aumentando. As mulheres estão com a intenção de se juntar. Eu acho que hoje em dia tá diferente de 20 anos. Eu fico tão chocada. Não, porque assim, pelo menos pela internet, assim, eu vejo cada comentário de mulher batendo em outras mulheres. Que eu falo, putz, não é possível, cara, que é uma mulher fazendo isso. Falo, cara, não é possível, assim, sabe? Não é possível que você não consiga enxergar essa dor. Que você vai realmente colocar essa mulher nesse papel de causadora disso. Entendeu? Eu acho que eu fiz essa comparação de 20 anos. Há 20 anos não tinha internet. Não então tinha. A gente não conseguia ver a quantidade. Sim. Né? Era uma coisa fechadinha, era de pessoa para pessoa, às vezes no Messenger. Hoje em dia é aberto para o mundo, né? Então a gente assiste mais essas barbaridades. Eu acho que a barbaridade a gente... Tanto é que às vezes eu entro no Instagram, se eu vejo alguma coisa que eu não concordo, pode ser até boba. Eu falo assim, ele não perguntou minha opinião. Eu cheguei a essa conclusão essa semana. Não perguntou minha opinião. A gente tem que ter. A gente tem que ter, mas a gente não tem que dar. Exato. A gente dá quando você permite, quando você quer saber. Eu não tenho que ficar dando a minha opinião eu tenho que ter a minha opinião para mim. Até mesmo para seguir a minha vida, a minha conduta, para validar a minha história, né, para validar as minhas ações. Agora, sair dando a sua opinião, não. Ninguém te perguntou. A opinião é para ter, não é para dar. Sim. O dar é se você me pedir. Exato. Né? E é isso que acontece na internet. As pessoas se acham no direito de dar a opinião sem pedir. E a opinião, às vezes, maltrata o outro. Sim. Inclusive, a gente está entrando em uma outra seara que eu convivi, eu presenciei. A Paulinha, agora ela está um pouco afastada das redes sociais, mas a Paulinha foi muito ativa, né? Muito intensa, eram muitas lives, muitos vídeos, muitas fotos, porque, enfim, era uma coach conhecida aqui de Brasília. E eu presenciei essa pessoa sendo perseguida por uma pessoa, um hater. Então, fica mais um conselho aí para vocês. Hater é o fã ou hater mesmo? Hater mesmo. De escrever coisas pesadas, de ser maldoso, sabe? E fica a dica para vocês, é crime. É crime, previsto na lei. E essa moça, ela conseguiu enquadrar uma pessoa. Então, preste atenção que você anda escrevendo aí nas suas redes sociais, porque você pode ser enquadrado, não foi? Não só pode como deve, né, gente? Eu acho que não dá mais, assim. Uma vez a gente até conversou sobre isso, né? Que a gente falava assim, a internet, porque... E aí você tira a pessoa, né? Parece... Coisifica o negócio. A internet, tá estragando o mundo. Não, é a Quem pessoa. está atrás da internet são todo um monte de gente. Se é um robô escrevendo, alguém programou esse robô, então não. Assim, vamos humanizar isso aí para poder identificar essas pessoas e dizer, cara, é você. Não é a internet que estraga, não é a internet que expõe, é você. É você que faz isso. Se cada um entender que a gente tem responsabilidade do que a gente coloca para fora, que a gente... Não só os influencers de milhões. Qualquer um. Eu posso influenciar meu vizinho. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, que se influenciar pro mal, eu posso influenciar alguém a tirar a própria vida, eu posso influenciar alguém a usar droga, eu posso influenciar alguém a começar a beber sem parar, eu posso influenciar pro mal, mas eu também posso influenciar pro bem. Por que é que você escolhe abrir a boca ou escrever algo na internet que seja negativo? É isso que você quer pro mundo? Você quer trazer o negativo? Não, tô nem aí, eu tenho que falar o que eu penso mesmo. Tá, você quer ser isso pro mundo? Você quer ser lixo? Porque pra mim, gente que vai na internet e joga lixo, simplesmente joga todo o lixo que ele tem dentro de si na internet,
tá colocando lixo no mundo. Uhum. Então, Adoecendo pessoas. tem que ter autorresponsabilidade do que fala. Exatamente. Não é só- Ainda que você só tenha Autorresponsabilidade. lixo para dar. Você vai ter que. Né? Porque é isso, eu acho que uma pessoa que chega e te xinga e te persegue, seja lá o que faça, ela só tem isso. Mas se ela ficar calada, ela já tá fazendo bem pro mundo. Se ela ficar calada, não escrever, procurar tratamento, procurar ajuda, procurar um mentor, procurar se tratar. O negócio é saber que precisa disso, né? É Sim. ter essa O seu ódio é consciência. tão sabe? grande pela sua vida, por você, que você quer esbravejar isso em cima do outro, seja lá Nossa, por e qual. eu me lembro que era uma coisa gratuita, era muito assim, surreal. Eu falava assim, meu Deus, eu me lembro que uma vez, nossa, eu... Você não entrou nessa Oh, situação? entrei, né? Aí o Edson falou Entrou assim, pra lá mim vem a também. barraqueira, desceu a barraqueira. Não, barraqueira nada. É aquele negócio, a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Vamos escrotizar essa E galera. aí eu comecei a Sim, esculhambar o cara, porque eu não acreditei. Sabe, as coisas que ele tava falando pra ela, eu falava assim, meu Deus, que isso, que pessoa louca, não conhece, ela nunca viu essa pessoa na vida. Simplesmente olhou pra ela e falei, não gosto de você e agora eu vou esculhambar você. Mas você conseguiu identificar? Essa pessoa era uma Sim. pessoa mesmo, estava A usando um gente- perfil. Não é. Ou era Ele alguém. fez vários perfis. Aham. Ele estava também assediando. Você é meio doido, né? Ele estava assediando uma atleta da Rússia, uma atleta da Espanha, uma atleta da Itália. E aí eu comecei a procurar advogados, polícia. Fui na polícia para saber o que podia fazer, porque o que ele estava fazendo com elas era muito pior do que estava fazendo comigo. Porque eu acho que ele sabia que elas de fora não conseguem fazer nada. Entendi. E, infelizmente, nossa legislação não assegura na internet a segurança dessas meninas. Tanto é que a menina da Rússia, coitada, tadinha, ela recebia. Ele estava criando perfis fake dela com fotos pornográficas. E aí colocava a cara dela, o rostinho dela, que é lindo, em fotos pornográficas e criou. Nossa, Deep Web mesmo. E ficava mandando para as pessoas do nosso convívio, do mundo do Kung Fu. E era uma pessoa completamente alheia. Vocês não tinham noção de quem era. Não, é uma pessoa que assim, era do meio do Kung Fu, mas Ok. nunca foi. Ok. Destaque, assim. De alguma forma. Relevante. Tá, entendi. Tá. E que aí, para chamar atenção, ele fazia esse tipo de coisa. Só que aí ele pegou no pé dessas meninas me procuraram. E aí eu tentei de todas as formas, peguei advogados e não consegui. Só que aí, quando ele começou a vir para mim, eu falei, nossa, agora eu pego. E aí, comigo, tem a legislação brasileira que não pode ser crime. E era feito aqui. Então. E era feito aqui. Então, ele recebeu uma intimação na casa dele, a gente teve uma audiência, enfim. Só sei que essa foi uma vitória, que foi uma das coisas que me ajudou. Falei assim, não fico mais calada. Não fico. E aí, no processo todo, eu ainda falei assim, tá, ele se... como é que é? Se ele continuasse fazendo, ia aumentar a pena dele e tal, mas que ele também não poderia fazer com as meninas de fora. Entendi. Então você Então conseguiu. eu consegui porque ele veio pra cima de mim. Então eu falei assim, nossa, então ele veio pra cima de mim e o que ele fez comigo foi nada perto do que ele fez com elas. Então o fato de eu ter conseguido parar que ele fizesse comigo e com elas, falei, nossa, que bom, que bom. Nossa, Foi- maravilhoso. Cara, e tu ainda consegue sentir a síndrome da impostora, jura? Tá diminuindo. Tu não consegue enxergar o quanto que tu é foda, não? Eu me sinto foda, eu acho que eu sou foda, eu sei que eu sou foda. São momentos que eu não consigo Que a gente não é tão enxergar, foda. E tá tudo bem? que eu não consigo enxergar a minha trajetória. Porque quando eu paro pra pensar na minha trajetória, eu falo assim, putz grila, cara, eu sou foda. Você é foda. Aí o que eu vou fazer com esse foda que eu sou hoje a partir de agora? Uhum. Tenho muitas possibilidades. Eu só tenho que respeitar o dia, como eu tô hoje. Vou respeitar como eu tô hoje. E vai ser diariamente. A partir de hoje, é isso. Ai, gente. Ai, eu sou suspeita, porque ela fala, eu gosto tanto, que eu fico olhando assim, eu fico, sabe, porque é um carinho tão... É inexplicável, eu acho assim que é só espiritualmente que explica isso, Eu também sabe? acho. E é uma conexão e
E assim, para mim foi... Ai, eu não consigo nem... É porque é muito verdadeiro, muito feliz você ter vindo aqui hoje, ter dado certo, porque a gente vinha tentando e as agendas não vinham se entendendo e tal. E aí, de repente, quando você mandou a mensagem para mim no começo da semana, é essa quinta? Eu falei, não acredito. Essa quinta, eu fiquei muito feliz. E eu posso falar uma coisa? Você vê o que acontece. Sabe quantas vezes eu pensei em desmarcar hoje? Eu sei, eu senti isso. Sabe quantas vezes eu falei assim, não vou. Não, eu não vou. E é isso que acontece quando a gente não tá certa do que... Do seu... É porque assim, você abrir a sua história dessa forma, num espaço que sabe, não é, apesar de isso aqui ser muito especial pra mim, não é minha casa. E vai atingir muita gente, né? Vai atingir muita gente. E assim, eu fico na dúvida, será que as pessoas vão pensar que eu sou fraca? Não. Aí vem, cala a boca, tu é foda, vai. Aí vem de novo, puxa, mas será que eu quero ir? Cala a boca, vai. Então eu tenho que ir nesse negócio. É uma luta, vai, é uma batalha. É uma batalha. É uma batalha, porque hoje eu não amanheci bem. Hoje foi o dia que eu queria não ter saído de casa. Mas eu vim. Você acredita que eu pressenti isso? Que a gente se falou no começo da semana, depois a gente não se falou mais. E eu falei assim, ela tá na dúvida. Eu pensei que quando eu cheguei aqui, ela falou, Rê, não sei se ela vem. Não é dúvida. Não é questão de dúvida. É uma batalha interna. E diária. E diária. E hoje, como eu acordei nessa sensação de estar mais introspectiva. E tá tudo bem. Eu respeito isso. Mas ao mesmo tempo que eu respeito isso, eu também respeito um compromisso que eu fiz com você. Eu sabia. Eu falei, gente... Eu vim porque eu me comprometi com você. Não vim com vontade de vir. Mas eu tô muito feliz de ter vindo. Era a minha pergunta agora. Valeu a pena? Assim, foi leve para você? Tô muito, tanto é que eu liguei pra Jordana e falei, Jordana, tô indo pro Nitrogênio, me encontra lá, porque a Jordana, ela é uma figura que me traz conforto. E eu falei, vamos comigo. E eu vejo assim, eu querer conforto nos lugares, não preciso. Porque eu posso estar desconfortável e ser eu. Então, aos poucos eu vou sentindo isso, como eu senti aqui. Eu pisei o pé aqui, eu já me senti bem. Né? Só quando eu fui ali pro lado, que eu vi mover a Camô, eu já fiquei meio nostálgica. Mas eu amei falar. Falar me ajuda. Colocar pra fora me ajuda. Então, vocês duas estão me ajudando nesse processo. Queria agradecer mais uma vez, porque mesmo sem vontade de vir, é que nem pra academia. Quem é que vai pra academia com vontade de ir pra academia? E sai da academia se sentindo bem. Então eu vim porque eu tinha que vir. E tô saindo querendo voltar. Pode me convidar aí na agenda, porque agora eu quero falar de outras coisas. Tem um monte de coisa pra falar. Eu sei. Assim, a gente fica muito feliz, porque o seu relato, ele foi assim, de muita importância. Contribuição. Muita contribuição, exatamente. E é isso, é a nossa ideia, sabe? Não foi um podcast triste, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Foi a realidade de uma história linda, de uma menina vencedora, foda. Nossa, eu me lembro dela com as chuquinhas dela lá, fazendo as artes marciais, é linda, maravilhosa, que levanta as pernas lá pro alto, perfeita. Quando eu vi ela no Jô, eu não acreditei. Eu falei, não, gente, eu tenho uma amiga que foi no Jô, isso é muito bom. Então, assim, é uma pessoa de uma vida vitoriosa, mas que veio contar uma dor e que pode ser a dor de muita dores gente. Que passam, dores que curam, dores que se transformam, que se transmutam, né? Que se ressignifica. E que continua doendo e que segue de novo e a gente vai... A vida é isso. A vida é isso. E essa não vai ser a última dor que eu vou passar. A gente não. Tem várias dores, vai ser até morrer. Né? Exatamente. E dor, no final das contas, quando ela passa, é crescimento, né? De alguma forma você cresce. É isso. Eu acho que o recado é esse, né? Ainda que doa, pode passar, ainda que doa, pode ser leve,
ainda que doa, pode ser diferente, pode ser E aprenda a novo olhar. colher. Vamos trazer para finalizar? Vem o quê? Neném? Vem? Chama ele. Muffy! Vem cá, garotinho! Oh, meu amorzinho! Vem cá, bebê! Agora aí ele fica achando que eu tô brincando. Gente, o Muff é o cachorrinho da Paulinha, coisa Ai, mais gente, tá linda. brincando, Meu filho! É filho, e era o nosso mascotinho aqui da Camon. Ele vem desde 2 meses de idade. E foi ele que me salvou, na verdade, né? Sim, ela contou uma história aqui fortíssima. Mas eu acho que a gente não vai conseguir pegar ele. Ele fica achando que eu tô brincando. Na próxima a gente apresenta. Ai, sem filhinhos dele, eu levo ele pra onde eu Pra vou. onde for. Mas se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver o Muff lá. Eu até falei que quando eu viajo ele fica com alguém. Eu tenho que treinar ele. Ele fica deprimido quando eu viajo. Então assim, consegui. Peguei. Ah, Esse é o Muff. porque aqui a gente adora pets também. Essa cafeteria também é pet friendly, né? Sim. Então, É bom saber, viu? Bom que você saiba. Ah. A gente aqui, cachorrinhos são tragam bem-vindos. seus pets. Tragam seus pets, são tragam. todos muito bem-vindos. E aí a gente queria fazer nosso famoso tintim, né? Nossa, vamos fazer um Porque brinde. é um brinde. Ah, eu deixando claro que hoje eu deixei a caneca dourada com Paulinha, porque Paulinha é dourada. É ouro. Paulinha é ouro, Paulinha é. Amiga, foi E que seja. maravilhoso. Te agradeço no fundo do meu coração. Estou muito feliz. Porque quando a gente iniciou esse projeto, eu falei, a Paulinha tem que ser a primeira. Uhum. Eu lembro quando você me falou isso, eu falei, ai, eu quero Foi, ser você a estava primeira. viajando para variar, porque agora ela só vive viajando, a mulher é muito chique, cheia de compromissos, graças a Deus. Graças a Deus. Que continue assim, que você continue prosperando e se curando de Amém. todas as suas dores. E a gratidão eterna, né? Gratidão eterna, sua fortaleza está maravilhosa, você está forte. E não importa se você está 8 ou 80, o seu 80 está lindo. Eu, como sua amiga, como eu acompanhei parte da sua vida, foi algumas fases, né? Eu estou muito feliz de te ver aqui hoje, de te ver do jeito que você tá, porque você está leve. Você tá sentindo isso que eu tô Eu leve? sinto isso. É bom ouvir isso. É bom. E eu acho que o principal, Paulinha, toda a história traz uma contribuição para outra pessoa. Então, assim, não omita a sua, não omita as suas dores, Não porque mais. ela vai ser contribuição. Sim. Ela será contribuição para alguém. E se já for para uma pessoa, se você conseguir salvar uma pessoa, cara, tu salvou uma pessoa. E é isso. É aquilo que você falou, você pode fazer o caminho de muitas meninas menos dolorido. É isso. Não desista. Não desista, que você continue com esse projeto e que você possa voltar e dizer o projeto está bombando e eu tô Tô fazendo no Brasil inteiro. em fogo nesses filha da puta, porque é exatamente isso. Mas é a Regina. Gente, então assim, Sem tolerância. hoje foi Sem esse tolerância. papo sério, é um papo sério e que tem que ser levado assim, sabe? Com muita seriedade mesmo, né? Tô falando uma palavra atrás da outra repetida, mas enfim, porque se trata disso. Então, assistam esse episódio, reflitam, Procure ajuda. procure ajuda. Se quiser procurar ajuda com a gente, Pode procurar. a gente dá apoio. A gente pode Paulinha procurar. dá apoio. Paulinha já Se a sabe. gente não souber dar apoio, a gente procura pergunta alguém pra que dá Paulinha. apoio. Exatamente. Mas não fique na omissão. É o seu direito de ser livre, de ser mulher, de ser quem você quiser. Com a roupa que for. Com a roupa que Com for. o que for. Com o que for. É sobre isso. É sobre isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado pela paciência, para quem ficou até o final. E segue na gente aí que no próximo episódio teremos grandes novidades. Grandes novidades. E aí, se você quiser deixar aí nos comentários pra gente saber que você assistiu até o final, como é que a gente faz, Regina? A gente bota o quê? Qual que vai ser? Eu acho que 3 corações para Paulinha. Eu Eu gosto acho. do número Rosa, 3. hein, gente? 3 corações rosa. 3 corações rosa. Pra gente saber que você chegou até o final. Gostei. E procure ajuda, eu acho que é isso. É o Procure recado. ajuda, é o Procure recado. ajuda. Procure ajuda. E se precisar, a gente segue aqui.
Beijos. Beijo. Tchau, gente.